Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E é uma honra eu ter aqui um educador, gente, que eu admiro, assim. Ele não sabe disso, a gente não combinou isso antes, mas ele foi uma das primeiras pessoas que me inspirou quando eu fiz essa virada de carreira para me tornar uma educadora que mexe com tecnologia. Ele foi uma das primeiras inspirações que chegou para mim, né? Então é uma honra ter aqui o Vitor Alves. Ele é líder de tecnologia educacional, é um Google Innovator, e a gente vai debater um assunto que está por todos os lugares, em todas as rodas de conversa, que é exatamente o papel da tecnologia na educação com a chegada da inteligência artificial e, claro, onde ficam os educadores, as educadoras em tudo isso. E eu já combinei aqui com ele que a gente vai começar começando, né? Eu quero aproveitar essa experiência que ele tem na formação de equipes, na cocriação de currículos, além das vivências aí em várias escolas bilíngues. Então, vou mandar a primeira pergunta aqui para ele. Victor, para começar, eu gostaria de saber o seguinte: como sua trajetória pessoal e profissional te levaram a se apaixonar pela tecnologia educacional, mas principalmente, quando que você entendeu a importância de usar a tecnologia educacional para conectar as pessoas? Professor Vitor Alves, Vitor, um querido amigo e minha inspiração, bem-vindo ao Conversa de Classe. Ô, Maíra, muitíssimo obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, é uma honra representar e fazer essa conversa contigo de uma forma tão leve e ser tão bem recebido. Estou surpreso, obrigado pelo carinho. A gente já se acompanha já há muitos anos. Você esteve também comigo no meu projeto mais querido, que foi, né, o nosso clube. Então, com muita honra que eu recebi esse convite. Eu espero que a gente possa contribuir um pouquinho com a vivência dos professores e com esse desafio que é tão latente, né? Já entrando, então, na pergunta, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu sempre, desde criança, eu venho de uma família muito humilde, do interior do Nordeste, onde a gente nunca teve recurso para muita coisa. Então, eu sempre acabei me virando como pude, mas sempre fui uma pessoa extremamente curiosa e extremamente faminta por conhecimento. Então, desde muito pequeno, eu estava sempre caçando como aprender as coisas. Meu pai, que foi uma grande inspiração para mim, também foi uma pessoa que me inspirou muito a olhar para esse manual, para a cultura maker, que foi onde eu até me envolvi ainda antes da tecnologia diretamente, né? Então, como que esse aprendizado criativo, ele contribui para a nossa vivência, para nosso aprendizado, mas também, e aí dentro do universo da educação, para a nossa experiência como professores, como é que a gente transforma o aprendizado a partir dessa curiosidade também. Então, desde criança sempre foi assim. Eu comecei, então, há quase 15 anos, a lecionar dentro do universo do mundo do inglês. Eu fui professor de inglês aí por quase uma década. E aí, chegando nesses últimos 6 anos, eu entrei no mundo da gestão de tecnologia, que aí eu peguei a experiência que eu tive como professor, de todos os perrengues que eu já passei, de tudo aquilo que eu entendi ou não entendi, eu gostaria que fosse diferente, e aí mudou um pouquinho de figura, né? Eu passei a fazer implementação e acompanhar professores, trazendo inovação para a sala de aula, mas também trabalhando ponta a ponta, então trabalhando desde pensar o que a gente vai levar para essa sala de aula e por que eu estou levando essa solução de tecnologia até a ponta, até o professor colocar aquilo e a gente pensar juntos. Deu certo? Não deu certo? O que dá para melhorar? Né? Então, acho que um grande ponto de partida é esse. Acho que, independente da forma que a gente vai fazer isso, é importante que as pessoas entendam que o mundo sem tecnologia já não é uma opção hoje, dentro do que a gente está vivendo, dentro do que a gente está olhando um pouco para frente. Longo prazo a gente nunca sabe, né, mas se a gente olhar para o nosso futuro próximo, a tecnologia ela já está no nosso dia a dia. Então, tenho duas opções. Eu posso lutar contra e tornar esse processo mais difícil para mim como educador, mas também afastar um pouquinho e me afastar talvez até dos meus estudantes que estão vivendo aquilo já, né? Enquanto eu poderia assumir uma outra postura, né? Como que eu posso, a partir desse processo de inovação, de tecnologia, ou de coisas muito simples, às vezes os passos são desse tamanho, fazer a diferença na minha sala de aula
trazendo esse aluno para o centro da conversa também, né? E aí a gente vai expandindo, porque isso tem um potencial também muito grande de combater uma desigualdade que a gente já vive dentro desse universo da tecnologia. E Vitor, eu queria compartilhar até qual que é o sentimento de te ouvir, né? Porque eu sempre trago aqui no Conversa de Classe que a nossa ideia é que a gente valorize as experiências de pessoas que realmente estão transformando os entornos dela, né? E eu já falei, né? Eu já comecei falando isso, quando você transformou o meu entorno, deve ter transformado o entorno de muita gente. Outra coisa que eu acho que é importante, né? É o fato de que você viveu a escola, você vive a escola, então isso também te traz um lugar de fala muito potente. E a gente vê nos bastidores ainda muito medo e resistência, né, de professores e professoras em relação à tecnologia e, sobretudo, à inteligência artificial. Eu não gosto dessa expressão, mas eu vou usar nessa pergunta, né? Porque às vezes eu ouço relatos assim, olha, eu realmente acho que eu sou substituível como professor, como professora. Eu queria até te provocar, assim, como que você acha que a gente pode transformar esse sentimento, que é um sentimento de ameaça, em uma oportunidade de crescimento e de inovação para quem está na escola? Obrigado, Maíra. Eu acho que, apesar de... É uma pergunta bem complexa, é uma pergunta difícil, mas, para mim, ela tem uma resposta até um pouco clara demais. Por que eu digo isso? Independente do momento que a gente viver na história, se a gente voltasse, criamos aqui uma máquina do tempo, e voltamos no tempo de 10 em 10 anos, nas mesmas salas de aula. Em cada uma dessas décadas, a gente vai ter uma tecnologia que é predominante, a gente vai ter um desafio, a gente vai ter contextos socioeconômicos e a gente vai ter todos os contextos que a gente vive e vai enfrentar, independente do que aconteça. Se a gente voltar, sei lá, 10 anos não, mas vamos voltar 20, a gente está ali talvez antes da era do computador na escola, era a caixinha de som. Eu lembro lá da quem lembra das boas épocas, usar transparência, usar caixinha de som. Professor de inglês, então, com aparelhinho de CD para você dar play e ouvir, né? Quem tinha televisão era o auge. E aí, então, nós passamos por isso várias vezes. Não vai ser diferente agora. Então, o que não mudou? Nós estamos aqui. O ser humano é protagonista desse processo. E mais do que nunca, nós, educadores, somos também protagonistas desse processo. Protagonistas no sentido de que a tecnologia, ela tem que ser entendida como uma ferramenta que vem para potencializar aquilo que eu já faço muito bem. Então, se por algum acaso você tem medo do que está chegando, se você tem medo de se envolver, eu sigo muito pelo sentido de que a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Então, acho que um primeiro passo é a gente quebrar um pouquinho das barreiras do medo e entender, pera, o que é isso? IA. Eu sei o que é IA, eu sei o que ela faz, porque ela já está no meu dia a dia. Ela está na Alexa, ela está no seu aplicativo do banco, ela está dentro do seu e-mail, ela está na rede social que você já utiliza. Então, se ela já está no meio e na minha vida e ao meu redor, e eu tecnicamente já estou usando, esse medo vem da onde? E aí vamos então para o passo 2. O medo é ser substituível. Se você não está fazendo, se você não quer, se você está resistente, se você acha que aquilo não serve para você, porque a aula que você dava há 25 anos atrás, ela não precisa de qualquer adaptação para hoje, e o mundo, para você, na sua visão, é o mesmo que era quando você iniciou, portanto, você não quer mudar, aí fica difícil de defender, fica difícil de chegar junto, porque a gente precisa entender que o perfil de aprendizagem, essas crianças estão vivendo outra geração. A gente está chegando à geração que está nascendo com o chat GPT em mãos. Primeira geração que já nasce dentro de uma sociedade com inteligência artificial. Se eu, como educador, minimamente não me aproximo, como é que eu vou conseguir conversar com essa criança? Como é que eu vou conseguir educar essa criança para que ela se prepare para o desafio que vai vir depois? Hoje, nós, como educadores, não estamos ensinando na escola ferramental que essas crianças... Vou dar um exemplo, né? Se eu sou um professor de educação infantil, o que essa criança vai usar de tecnologia quando ela sair no ensino médio já mudou totalmente. Então, o foco não é um instrumento, o foco não é a tecnologia, o foco é como que eu estou preparando aquela criança. Como é que eu preparo
um cidadão ético? Como é que a gente prepara pessoas que estão se preparando para lidar com esse desafio? E aí o perfil muda totalmente. E quando eu penso que eu estou tirando o foco da ferramenta, da tecnologia, e estou colocando foco no humano, aqui é onde a gente precisa fazer a distinção. A máquina vai fazer o que ela faz de melhor, parte burocrática, fazer coisas que me tomariam horas, e eu vou fazer o que eu, ser humano, carne e osso, educador olho no olho, faço de melhor, que é olhar para a necessidade dos meus alunos, é entender o contexto socioeconômico que eu estou inserido, para saber que aquilo ali vai ser transformador para a vida daquele jovem, daquela jovem. Né? É a partir dessa conversa, é a partir dessa interação humana que eu vou conseguir pegar o que a IA faz de melhor, ela vai me ajudar, talvez, a preparar um texto que eu passaria horas. Então, ao invés de eu passar horas fazendo aquela outra coisa, eu agora passo horas entendendo, a partir desse resultado que eu tenho, do feedback dos meus alunos, como é que eu melhoro? Como é que a gente progride resultados acadêmicos? Como é que eu consigo tornar a minha sala de aula mais humana? Então, o movimento é contrário. O movimento não é trazer mais e mais e mais IA. É pensar como é que ela potencializa aquilo que eu, humano, educador, faço de melhor. E, Vitor, tem uma potência na sua resposta para o público que assiste a gente, né? O nosso público aqui é de docentes, mas também tem muito graduando que acompanha o Conversa de Classe. E acho que você trazer esse cenário é uma virada mesmo de chave, né? Que a gente está construindo aí pouco a pouco. E uma coisa que eu achei muito potente mesmo, né, na sua fala, que acho que é uma fala de empoderamento, por isso que eu estou repetindo aqui a palavra, é essa ideia, né, da gente romper da tecnologia ser vista apenas como uma ferramenta, né, e a gente sabe que em alguns momentos ela também pode ir além, né, que a tecnologia pela tecnologia ela não resolve nada, né. Eu queria te perguntar como que você enxerga, né, a potência da tecnologia aliada à criatividade, mas principalmente quando a gente põe aí nesse tempero cultura maker e a gamificação no processo. Perfeito. Eu acho que, uma vez que a gente passa desse momento do medo, eu acho que tem também outro ponto, aproveitando então que você trouxe esse contexto do público, né, que eu acho que é também importante considerar. Cada professor, cada pessoa, cada indivíduo tem o seu próprio passo. Eu aprendo da minha forma, você, Maíra, aprende do seu jeito e da sua maneira, no seu tempo. A gente, o mundo das redes sociais, ele passou a expor para a gente muita ideia legal, então existe sim um lado muito positivo, e aqui pensando como professores, a gente tem muito conteúdo legal que a gente pode aprender e pegar na internet, trazer para o nosso dia a dia e tornar tudo muito mais legal. Tem gente que tem listas, eu salvo direto coisa no Instagram, ideias legais para fazer em sala de aula, às vezes eu nem vou dar aula para aquela idade, mas é uma ideia que eu posso mandar para um colega que é professor. Então, acho que o primeiro passo é, qual é o meu ritmo? Entendendo o meu ritmo, eu vou me comprometer a dar passos no meu ritmo, mas eu vou seguir. Então, acho que o primeiro passo é a gente sair da inércia, sair desse local, desse medo que paralisa, para olhar e falar, pera, a calculadora já foi esse grande assustador lá atrás. O computador e a internet, quando chegou, meu Deus, é minha Barça. Eu agora não vou mais fazer trabalho escrito no papel, né, na folha pautada. Como é que é isso? Nós já passamos por isso. Cada um de nós aqui, de alguma forma, já viveu isso. Então, esse medo, ele pode sim ser transformado em, pera, eu vou respeitar o meu tempo, eu vou respeitar a minha saúde e eu vou seguir no meu processo. E aí eu começo a me aventurar. No que eu começo a me aventurar, a gente tem aqui uma comunidade enorme de educadores, né? De aqui mesmo, as próprias entrevistas, o que a gente aprende com as conversas com os convidados, a gente vai expandindo esse repertório, aplicando aquilo, e a forma de a gente aplicar essa tecnologia no dia a dia, ela vai variar muito de acordo com o que eu quero. E aí a gente pode abrir esse leque e falar de milhares de coisas. Uma vez por ano, dou aula numa matéria de pós-graduação sobre gamificação. Eu trabalho com, geralmente, são 700 professores de escola pública do Distrito Federal. E aí, durante o processo dessa matéria, a gente vê de um tudo, e os alunos têm que aplicar na prática esses conceitos, né, de como que a gente transforma a dinâmica dos jogos, né? Então, gamificação, ela nada mais é do que você pegar dinâmicas que existem dentro do mundo dos jogos e aplicar para outros contextos que não são jogos.
Como é que eu faço isso na minha sala de aula? Como é que eu trago mais engajamento? Porque dá certo. A gente sabe que, né, jogos por si, eles auxiliam bastante, ajudam a gente bastante. Esses jogos podem ou não ter tecnologia. Então, essa tecnologia digital, ela pode chegar como um fator extra. Mas se eu não tenho a estrutura, eu posso dar 2 passinhos para trás. Eu não fico para trás porque eu não tenho aquilo. Então, outro ponto que eu também digo para os professores é: não encarem informações ou informação sobre tecnologia educacional e digital como um impedimento também se você não tem na sua escola. Porque, às vezes, a ideia daquele aplicativo você transforma no papel. Às vezes, aquilo que o aplicativo faz, na verdade, foi o oposto. Existia no papel e passou para o digital. Então, o que vale é a gente se informar e aumentar esse nosso cinto do Batman, colocar mais ideias, colocar mais repertório, construir esse repertório, de acordo com o que eu, educador, dentro da minha realidade, posso aplicar. Às vezes a gente acha que precisa de muito investimento, que precisa de muito dinheiro, e hoje não é sobre isso. Nós temos plataformas gratuitas que trabalham todo tipo de coisa, né? Então, dentro do universo da gamificação, tem muita gente que conhecemos. Kahoot, conhecemos, né? Que ficaram super famosos depois da pandemia até. Então, Kahoot, Quizzes, todas essas plataformas de jogos que eu também posso transpor para o papel e para o meu dia a dia, mas eu também posso usar no digital, e aí, aos pouquinhos, do meu jeito, no meu passo, eu vou entendendo como é que aquilo vai agregar à minha prática. Uma coisa que eu falo e que é muito importante: tecnologia não pode ser perfume, não pode ser decoração. Se você não traz tecnologia com significado para dentro da tua sala de aula, você está correndo o risco de tornar aquilo contra você. Você está correndo o risco de transformar a motivação dos seus alunos no contrário, né? Então, há formas de você utilizar essa tecnologia, não só de forma ética, mas sempre agregando. Então, muito cuidado com aquele momento, você está cansado, exausto, aí vem aqueles 5 minutinhos de aula que você fala: ai, agora. Gente, ó, tá aqui essa ferramenta que é super legal, digital, vocês vão jogar aí à vontade. Não precisa. Você pode ter objetivo pedagógico associado ao uso dessa tecnologia a todo momento. E o importante de a gente construir esse repertório, o importante de esse conhecimento vir chegando no seu tempo, é você saber que aquela ferramenta você vai poder utilizar no momento de maior cansaço, só que você não está deixando de lado o objetivo pedagógico. Você não está deixando de lado a importância do aprendizado dos seus alunos. E aí a gente tem um universo que, para mim, é um universo ideal, não perfeito, mas ideal, onde a gente tem pessoas usando a tecnologia conscientemente em prol do aprendizado, em momentos variados, em momentos que podem envolver o mão na massa, em momentos que podem envolver a tela ou não, né? Mas não olhar que a tecnologia é a salvação da sua aula, porque não, às vezes o que a gente precisa é sentar as crianças no chão mesmo, fazer uma roda e conversar, e se ouvir, né? Então, a gente entender que momento que a gente coloca essa tecnologia e como é que ela é nossa aliada nesse processo. Vitor, que resposta maravilhosa. Eu queria aproveitar e agradecer a tua presença, a tua generosidade. Eu sempre falo para as pessoas que é muito incrível, eu estou tendo a chance de ficar frente a frente com pessoas que eu admiro e acabei de viver, gente, um momento como esse. E queria te perguntar, você quer deixar uma mensagem de finalização para quem está acompanhando a gente? Claro, super. Eu acho que, assim, primeiro, lembre-se de que vocês não estão sós. Aprender sobre tecnologia é uma jornada fascinante para quem gosta e para quem tem facilidade, assustadora para quem tem medo e quem não conhece, mas tudo começa com o primeiro passo. Se o seu primeiro passo é estar ouvindo aqui a gente e pensar: pera, talvez eu possa começar com isso aqui. Isso aqui eu faço no papel e eu quero saber como é que eu faço isso do papel no digital. Vou começar com esse. E aí você vai entendendo o tamanho desse bicho de 7 cabeças, que será que ele é um bicho de 7 cabeças? E assim você vai construindo no seu tempo, do seu jeito, né, a sua forma de utilizar. Obviamente, o mundo está girando rápido demais, mas eu acho que o importante, antes de a gente ter medo de ser substituído, é pensar de onde está vindo essa resistência, porque medo a gente supera. Medo a gente se junta aqui, a gente aprende junto, a gente acha formas de aprender mais fácil, a gente segue. Agora, quando eu falo de resistência e de negação, você não vai se ajudar, você não está ajudando os seus alunos porque eles já estão vivendo aquilo,
Você tem, independente da sua idade, independente do seu contexto socioeconômico, independente de onde você esteja, a sua experiência, a sua vivência como ser humano pode influenciar uma criança e vai influenciar a educação daquela criança. Não é sobre a tecnologia que vai estar dentro da sala. Você é o que faz a diferença na vida e na educação daquelas crianças. Não só nós, educadores, mas as famílias também envolvidas nesse processo, a comunidade escolar envolvida nesse processo. Então, trazer uma ferramenta ou outra não vai fazer diferença se a gente não está com um principal alinhado, que é o lado humano. Né? Se a gente entender que somos seres humanos cuidando da educação de crianças e que essa tecnologia venha para barbarizar, potencializar, transformar, crescer o que eu já faço de melhor, que é olhar para as minhas crianças, olhar para aqueles adolescentes, para os adultos, idosos, né? EJA está aí, educação superior está aí, a gente também tem aqui um público amplo. Enfim, a educação. A educação, ela está aqui no lugar de pessoas compartilhando entre pessoas, né? E se você está aqui, acho que como eu, como Maíra, que a gente é apaixonado pelo que a gente faz, e o tanto que a gente se entrega, o tanto que a gente se doa, para que a gente consiga, de fato, ver uma diferença nesse mundo, acho que o ponto principal é a gente dar o nosso primeiro passo. O primeiro passo pode ser pequeno, pode ser longo, pode ser rápido, pode ser difícil, mas ele é o seu primeiro passo e é isso que vai fazer a diferença no fim das contas. Que lindo, Vitor, que lindo. Sempre me inspirou, me inspirou mais ainda aí, hoje, né? Quero te agradecer novamente. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.